Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 18. O tema dessa mensagem é Subindo a Montanha. Repita comigo, subindo a montanha. Êxodo capítulo 20, versículo 18, diz assim: Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos, porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Fala, meu Deus, com a tua igreja nesta manhã. Fala com a minha vida, Pai. Usa, Senhor, os meus lábios para falarem aquilo que o teu Espírito conduz. Que seja, meu Deus, a tua boca, Senhor, falando através da minha. Que seja a tua voz, Senhor, falando através da minha. Que eu seja um instrumento teu nesta manhã. Abençoa, Senhor, todos os que recebem essa palavra, aqueles, meu Deus, que estão em suas casas também, nos acompanhando online, que, meu Deus, a mesma bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Nós lemos aqui, nesse texto, o momento do encontro do povo de Deus, do reencontro do povo de Deus com o Senhor, lá no Monte Sinai, nos montes. E no começo da leitura aqui, diz que algo assustador estava acontecendo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegando. Tudo aquilo estava acontecendo. Um monte fumegando. A palavra descreve que todo aquele monte, ele ardia, ele fumegava. E ninguém podia se aproximar. O povo ficou com tanto medo que, de forma alguma, eles não queriam nem ouvir o que Deus falava. E Moisés foi. Moisés foi para ter um encontro com o Senhor e para trazer até o povo o que Deus estava falando, as instruções que Deus estava dando, as coordenadas, as leis, tudo que Deus precisava instruir aquele povo, para que aquele povo andasse da maneira correta, para que eles não errassem. E Moisés chama a atenção do povo, porque aquele povo estava tremendo de medo, estava com muito medo. E Moisés chama a atenção, fala para eles: não tenham medo, não tenham medo, porque o Senhor não estava ali para matar ninguém, mas estava para instruir. E ele continua, ele fala: Deus veio para provar vocês, para fazer prova em vocês, para ver se vocês continuam firmes, se vocês continuam andando no caminho, se vocês continuam fiéis. E para que o seu temor esteja diante de vocês. O temor do Senhor não é para tremer de medo, mas o temor do Senhor diz a respeito do respeito que nós temos a Ele, da reverência que nós temos a Ele. E esse temor, Moisés já explica aqui, era para que aquele povo não pecasse. O temor
conduz as nossas vidas para que nós andemos corretamente. E toda aquela apresentação que Deus estava fazendo naquele monte é para que o povo soubesse o quão grande era o Deus que eles serviam. Hoje nós não vemos mais essas montes fumegando, sarças ardendo, manifestações de Deus de formas sobrenaturais. A gente não vê o mar se levantando, o mar se abrindo, um rio se abrindo, a água parando, o sol parando, porque nós não temos mais dúvidas de quem é Deus. Aquele povo precisava de provas, aquele povo precisava ver com os seus próprios olhos a atuação de Deus na natureza, para que eles entendessem a grandeza de Deus. Mas aquilo tudo causou neles tremor. O tremor é o medo que congela. O tremor é o medo que impede você de dar um passo à frente. Mas Moisés está explicando para aquele povo que bastava que eles tivessem o temor do Senhor. O temor é o respeito, essa reverência, que não nos impede de fazer nada, mas nos leva a tomarmos decisões e andarmos em frente da maneira correta. O medo é diferente do temor. O medo te para, o temor faz você andar em frente. O medo te congela, o temor faz você caminhar seguro. Essa é a diferença. E Moisés explica para eles que eles não deveriam ter medo, mas eles deveriam sentir o temor do Senhor. Mas Moisés foi até o Senhor. Moisés subiu um monte. E ele pôde ter momentos ali muito próximo de Deus. Momentos de intimidade com Deus. A palavra descreve o que Deus estava passando para ele de informações a respeito das leis, a respeito das instruções, de como o povo deveria andar, de como o povo deveria proceder. Mas o íntimo, a intimidade que Moisés teve com Deus em todo aquele tempo, a gente não sabe, mas a gente pode verificar um pouco do que Moisés teve. Abra sua Bíblia lá, em Êxodo ainda, no capítulo 34. No versículo 28. Êxodo 34, 28. Olha o que diz. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Moisés esteve na presença do Senhor por 40 dias e 40 noites. Você já esteve com alguém 40 dias e 40 noites, sem sair, sem fazer nada, além do que estar com essa pessoa durante 40 dias e 40 noites? Alguém já teve uma lua de mel de 40 dias e 40 noites? Alguém já teve uma presença do seu lado durante 40 dias e 40 noites? Ninguém. Ninguém. Nós não temos essas condições de tirarmos 40 dias e 40 noites para ficarmos exclusivos com alguém. A gente tem tarefas do dia, a gente tem trabalho, a gente tem uma série de coisas para fazer, compromissos, visitas, viagens a trabalho. Eu falo por mim, pela pastora, e a gente anda junto todo dia, mas nós não estamos somente nós dois.
somente nós dois, por 40 dias e 40 noites. Agora, para pensar. Talvez quando você viajou de férias, você e o seu cônjuge, você e o seu marido, você e sua esposa, não foi bom passar, 3 dias, 4 dias, uma semana, só os dois? Não é bom? Sim ou sim, igreja? Vou facilitar a sua vida. Agora imagine Moisés com o Senhor por 40 dias e 40 noites. Apenas os dois juntos. Apenas os dois. E aí você passa a imaginar o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. O nível de conexão que Moisés tinha com o Senhor. O nível de compreensão que Moisés tinha a respeito de Deus. O nível de revelação de Deus a Moisés. O quanto Deus se revelou a Moisés. O quanto Deus fez Moisés provar do seu poder, da sua unção, da sua presença. Tanto foi marcante na vida de Moisés, que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, e ele não sabia que o rosto estava brilhando. E o povo ficou horrorizado, assustado com tudo aquilo. E Moisés teve que cobrir o rosto dele com um pano, para que o povo não ficasse assustado. Imagine o nível de intimidade de Moisés com Deus. 40 dias e 40 noites. E a palavra diz que ele não comeu pão, nem bebeu água. Ele não precisou de comida, porque só a presença de Deus sustentava ele. E há revelações na palavra de Deus e grandes mistérios que são incompreensíveis aos olhos humanos, ao pensamento humano. Eu não me imagino 3 dias sem comer alguma coisa. E Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E os 40 dias, eles têm uma mensagem profética nisso. Nós realizamos 40 dias de milagres na igreja. Nós realizamos 40 dias de campanhas. Pessoas fazem suas campanhas pessoais por 40 dias. 40 dias é um período de quebra, é um período de transformação, é um período de renovo. 40 dias. E quando você quiser fazer algo para movimentar o mundo espiritual, para movimentar os céus, faça por 40 dias. Você vai ver como as coisas se transformam na nossa vida. Mas aquele povo, ele não quis se achegar. Mesmo depois de tudo isso, eles ainda durante muito tempo, aquele povo, geração após geração, eles precisavam de alguém que falasse com Deus e levasse a mensagem de Deus para os homens. Alguém que diante de Deus apresentasse os pedidos. Alguém que diante do Senhor pedisse perdão pelos pecados do povo. Durante centenas de anos. Mas chegou um momento em que Jesus veio ao mundo. Jesus veio nessa terra. Para que aquele medo não barrasse mais as pessoas. Aquele medo não impedisse mais as pessoas de conhecerem pessoalmente o Senhor. E no momento em que Jesus ele vai à cruz, e quando chega o momento da morte, quando chega o momento de encerrar o período da cruz, onde Jesus entrega o Espírito, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 27.
Mateus capítulo 27, lá no versículo 51. Quando Jesus estava dando o seu último suspiro e entregou o Espírito, morreu. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos dos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. Saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo fazia separação entre o átrio e o Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, senão apenas o sacerdote. Somente uma pessoa teria acesso à presença de Deus. E é por isso que as igrejas são nesse formato. Temos a nave, o átrio e o altar, o lugar santo. É uma representação do tabernáculo. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Somente o sacerdote para expiação dos pecados, para fazer as orações, para apresentar diante de Deus. E quando Jesus morre e o véu se rasga de alto a baixo, o Santo dos Santos se torna disponível para todos. Se é chegar à presença de Deus, se torna disponível para todos. Para todos. E nós podemos agora nos achegar a Deus, sem nenhum impedimento, sem nenhum bloqueio, sem nada barrando, sem intermediários. Nós podemos nos achegar a Deus. Todos nós. Todos nós. Nós temos hoje livre acesso à presença de Deus. Livre acesso. Basta nós orarmos e o Senhor ouve. Basta nós pedirmos e o Senhor escuta. Basta nós clamarmos e o Senhor está atento ao que nós estamos pedindo, nós estamos clamando. Tem pessoas que gostam de ir no monte. Quem já foi no monte? Eu não recrimino não, eu já fui no monte bastante. E não tem nada de errado. Só que as pessoas elas vão no monte confiando que por estarem num lugar mais alto, estão mais perto do Senhor. Ou porque, por ir no monte, o monte é o lugar de orar ao Senhor. O monte é um lugar de experiência. Fala comigo, experiência. Monte é lugar de experiência. Quem já viu o graveto brilhando? Quem já viu o vagalume cercando? É um lugar de experiência. Aí a gente vai para o monte e leva o graveto para casa. Parece aquelas pulseirinhas de balada, né? Não é assim? Fala, vou levar o graveto. Esse graveto vai brilhar pro resto da vida e não brilha. Acaba. Parece a pulseirinha de balada mesmo, encerra. Por quê? É uma experiência. Mas, olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto,
lhe dará a recompensa. O quarto é o lugar da intimidade. O monte é o lugar da experiência. Aquelas pessoas viam o monte. Moisés estava em intimidade com Deus. Quando nós vamos ao monte orar, nós temos experiência com Deus. Mas se nós queremos ter intimidade, é no nosso quarto, é no nosso particular. Quando a gente vem à igreja orar, nós temos experiência com Deus. Nós crescemos com Deus. E ter experiências com Deus é importante. É importante. Por isso que eu não recrimino quem ora no monte, de forma alguma. Ora no monte, ora na praça, ora na igreja, ora na rua, ora no carro, onde você quiser, mas ore. Isso vai te dar experiência com Deus. Mas quando você quiser ter intimidade, a intimidade é com porta trancada. Intimidade é só você e Ele. Não divide com ninguém. É só você e Deus. E quando nós temos intimidade, nós podemos falar com Ele qualquer coisa. Quando você é íntimo, você pode abrir o seu coração. Quando você é íntimo, você não tem reservas nas suas palavras. Você fala simplesmente colocando as palavras para fora. Quem tem intimidade não precisa ficar pensando no que vai falar. Apenas expõe. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã, para que você busque não só as experiências com Deus, mas que você busque a intimidade com o Senhor.